E aí, pessoal, eu me chamo Rafaela. E eu sou Alisson. E se você deseja financiar obra e terreno, nos acompanhe que ao decorrer dos vídeos nós iremos mostrar todos os valores. Hoje o nosso vídeo é para contar para vocês todos os gastos que tivemos até agora com a parte de materiais. Lembrando que a gente só está contabilizando 30 dias de obra, do dia 8/9 até dia 8/10. Passou para frente, a gente não vai falar aqui nesse vídeo. Então a gente começou a fazer as compras desde o iniciozinho. Inclusive, o primeiro item é a impressão dos projetos. A gente imprimiu todas as pranchas, não foi? Foi a prancha do arquiteto, que vem mostrando tudo, e o projeto estrutural, são 9 ao todo. Então, foram 10 impressões. Que ficou o total de R$ 138. A primeira compra grande foram os ferros. A gente comprou, por conta de uma promoção, comprou em agosto. Ficou um total de R$ 7.994,67. A gente comprou em agosto, aí em setembro precisou de mais algumas coisas, arame, prego, a gente comprou também, e em outubro também. Então totalizou esse valor. Isso está incluído, gente, vergalhão, prego, né, arame, como ele disse, telas, porque os meninos montaram as colunas, as vigas, tudo lá. Então gasta bastante arame. Toda a caixaria foi utilizada os pregos. E isso foi da sapata até a laje. A gente já comprou todos os FEPs, que lá no projeto estrutural, ele já dá tudo que a gente vai utilizar na obra. Então, desde a sapata até a laje. O outro item foi a parte de tijolo, brita, cimento. Então, foi uma grande compra também que a gente fez para iniciar a obra. O nosso construtor, ele nos deu uma lista de o que ia precisar de início, né? De começo tem que ter isso. Então, ele elencou uma lista com esses itens e foi também uma grande compra no valor de R$ 6.360. Esses itens: tijolo, brita, cimento, areia, tubo, manta asfáltica, telha de fibrocimento. É a telha que a gente colocou lá para cobrir a parte onde os meninos vão trabalhar. Cano, cadeado para fechar o container. Então, a gente contabilizou tudo, minha gente. Até o cadeado de fechar o container tá aqui. E ficou nesse valor. Depois vieram as canaletas estrutural, que foi utilizada no muro de contenção, que a gente não sabia que ia ter, mas enfim, quando ele fez lá a medição, vai precisar de fazer a contenção, aí solicitou essas canaletas. A gente comprou 120 unidades, ficou R$ 624. A parte de madeira também é um item um pouquinho caro, né? Porque a gente começa a precisar desde o início, por conta da montagem da sapata, as caixarias. Então, a parte de madeira inclui sarrafo, tábua, barrote e madeirite. E ficou no valor de R$ 4.386. Aí precisou também, para fazer o pontapé inicial, instalação de energia e instalação da água. A gente comprou o hidrômetro e comprou algumas conexões de água para fazer a ligação da água do condomínio para a água da mureta. Ficou no valor de R$ 308. Do mesmo jeito que ele está dizendo que a gente precisou, né, da água e da mureta, a gente precisou de alguns itens de energia para fazer essa parte inicial. E a gente aproveitou para já fazer uma compra de itens que a gente ia utilizar logo mais à frente. A gente ainda tem algumas coisas que a gente ainda nem usou e tem outras que a gente usou, mas a gente preferiu comprar tudo logo junto. Que foi o quadro de energia completo, caixa de hidrômetro, disjuntores, quadro de energia, conduíte. E esses itens ficou no valor de R$ 1.509,14. Durante esse período, na Shopee, a gente também já foi comprando algumas coisas que iria utilizar na obra, como torneira, o quadro de VDI, que é a parte de internet, mangueira para utilizar na obra, suporte da mangueira, as caixas octagonal do teto, as caixinhas 4x2 das tomadas, caixa para o ar-condicionado e as caixinhas 4x4, que é aquela que vai utilizar na internet, que é o cabo de rede, e na antena. E também algumas emendas de conduíte, caso precisasse.
Isso totalizou R$ 551,59. Um adendo. Esses itens que a gente comprou na Shopee, a gente também teve cuidado, tá, gente? Porque a gente quer colocar tudo de boa qualidade, mas também dá para comprar na internet, né? Sim, é bom que a gente tenha alguns itens que a gente veja, mas tem muita coisa que também dá para comprar na internet. É só ter cuidado com quando você vai comprar com as marcas, né? Assim, pra gente, marcas que a gente sabe que são boas. O outro item é o container. Quem acompanha os stories sabe que eu já contei sobre esse valor. E a gente fez um contrato, né, com o pessoal do container. E aí a gente locou por 3 meses. E dessa forma, o mês ia sair a R$ 400. Como a gente está contabilizando para vocês o primeiro mês de gasto, então é esse valor de R$ 400 que entrou nesse mês. Logo em seguida, a gente já solicitou 3 carradas de aterro. A carrada de 6 metros. Ou seja, 6, 6 e 6, 18 metros de aterro. Ficou no total de 690. Inclusive, lá no nosso condomínio, não pode entrar caminhão grande, né? Até só pode entrar o turbo. Aquele trucado, que é o maior, eles não permitem. Só até 6 metros. Então, por isso que tem algumas coisas que a gente só comprou 6 metros. A gente gostaria de ter comprado mais, porque ia até economizar, mas não podia entrar. Então, não rolou. O outro item é a camisa de dreno Bidin e a tela para peneirar areia. Essa camisa de dreno Bidin é para realizar a drenagem. Para não ter infiltração futura, é colocado um cano de 100 milímetros, todo furado, com essa manta revestida, com brita, enfim, para ela absorver a água e jogar na rua, para não ficar acumulado no terreno. Aí necessitou fazer essa compra. E essa tela é para eles peneirar a areia, que lá eles montam tudo. Eles montam o caixote, eles montam a tela para peneirar a areia, eles montam as vigas. São os caixotes. Sim, sim, sim. E monta também a parte de como ele vai utilizar para massa, rebocar, e tem aquele caixotezinho, ele monta tudo isso com o material que a gente compra. Então essa camisa ficou R$ 486. Precisou também, como vocês acompanharam no Instagram, utilizar para a fundação uma retro para realizar romper as pedras, né, que tinha nas sapatas. Ao todo foram 5 horas e meia de serviço, que totalizou um valor de R$ 1.200. E aí a gente mostrou para vocês que o rompedor ele fez um serviço, vou dizer entre aspas assim, mais grosseiro e precisou do martelete para fazer um serviço mais fino, assim, para fazer um acabamento, né? Isso, dar um acabamento para poder as caixarias das sapatas encaixar bonitinho. Então, o rompedor foi lá fazer a parte mais pesada, depois o martelete foi acabar para ficar os quadradinhos. E aí o martelete, a diária com a entrega, ficou um valor de R$ 135. Também para utilizar na concretagem, tanto da sapata, viga, baldrame, enfim, colunas, é necessário um vibrador elétrico, que ele vai vibrar todo o concreto para tirar todo o ar de dentro da caixaria, né? E evitar que fique algum vergalhão exposto. A gente colocou o mês dele ficou R$ 145. Inclusive, quem está acompanhando os stories está vendo como tá bem feita, né? As nossas colunas. Ela tá ficando sem nenhum azinho dentro. Então tá ficando fissura, para evitar fissura. Tá ficando bem legal. O outro item foram os compactadores. Como a gente já disse, né, que precisou de aterro. Então, quando precisa de aterro, precisa compactar esse aterro. E aí, a gente locou 2, né, compactadores. O construtor pediu 2 para poder dar uma avançada mais rápido. E aí, o valor do compactador, R$ 400 a semana. E com a entrega, ficou o valor total de R$ 835. Para iniciar a obra, a gente também precisou comprar um vaso sanitário para montar o banheiro dos meninos. Inclusive, a gente foi na feira comprar. Acho que a gente comprou usado mesmo. Mas comprou um vaso bom, com descarga, com assento completo, com um valor de R$ 70. Também compramos, no início, uns pallets. O cimento não é interessante que ele fique
Diretamente do solo, que ele vai empedrar. Isso. E também a gente iria utilizar esses pallets para entrar no container, Eles né? utilizam para cortar todas as madeiras. Para não cortar a madeira no chão, eles botam em cima do pallet e utilizam. A gente comprou 3. Seria muito útil. E a gente comprou seminovo, gente. Não tinha necessidade de comprar um pallet novo, já que ia melar muito, enfim. Depois a gente nem vai mais usar. Não necessita não ser novo, não. Então, os 3 pallets seminovo ficou no valor de R$60. Também tiveram outros gastos ao decorrer da obra. Que a gente fez uma soma de todos e colocou aqui. Como cal, para marcar toda a escavação. Vassoura. A gente comprou uma mangueira um pouco mais fuleira para a obra. Aquela mangueira que a gente falou antes, na Shopee, é a mangueira da nossa casa mesmo. Uma torneira mais simples, broca. E o impermeabilizante, totalizando 429. Junto com as canaletas estruturais lá para o muro de contenção, a gente também teve que comprar os blocos estruturais. Quem acompanhou, a gente mostrou todos os detalhes do muro de contenção. Foi uma novidade para a gente. A gente não pensou que ia precisar, mas enfim. O muro de contenção, ele vai conter o aterro todo que seria colocado. Então, precisava de fazer. E o bloco estrutural ficou no valor de R$2.600. 500 unidades. Que foi necessário que ele pediu. Também teve a tubulação de esgoto. Dessa vez a gente comprou toda a tubulação da casa. Que ficou um total de R$ 1.455,34. Além do... Lembra que eu disse que no início a gente comprou um material que iria iniciar, então a gente comprou uma quantidade de cimento X. Daqui a pouco a gente comprou mais cimento avulso. Então, os cimentos que a gente foi comprando avulso ficou no valor de R$1.690. Também tiveram as caixas de passagem de esgoto, que é aquela caixa de cimento que vai ter a da espuma, a de gordura, a de esgoto e a lá de fora. Ou seja, foram 4 que a gente comprou. 2 menores e 2 maiores. Ficou um total de R$314,80. Depois nós fizemos uma nova grande compra, parecida com aquela inicial, que ia precisar de tijolo, de brita, de areia. Junto com isso, a gente também comprou disco de corte, que os meninos precisam, né, para estar cortando os ferros, e um escovão, para passar o impermeabilizante, né, um escovão. Essa grande compra foram em 2 meses que a gente fez, né? A gente fez uma parte em setembro e uma parte em outubro. E totalizou o valor de R$7.171,70. Pois é, toda semana precisa de areia, brita, cimento, tijolo. Até chegar na parte cinza vai ser isso. Toda semana precisando desse material. Depois teve a retro. Essa retro foi para colocar todo o aterro para dentro. Inclusive, a gente ganhou alguns aterros dos vizinhos, aí a gente aproveitou para não comprar a carrada. A gente já pediu a retro, o horário, a hora da retro, já para ela pegar o aterro do vizinho e já colocar dentro da obra. Então, ficou um total de R$1.130. Inclusive, a gente calculou e teve uma economia muito grande. Para lá de R$1.000 de economia. Um exemplo, se a gente comprasse a carrada, 5 carradas de aterro, eles iam colocar lá ao redor do terreno. Depois ia ter que colocar na pá. Com essas dos vizinhos, diretamente a retro ia lá, pegava na concha e já jogava dentro do terreno. Então, economizou tempo e dinheiro. Foram 7 horas ao todo do serviço da retro. Então, galera, esses foram os itens que a gente comprou no primeiro mês de obra. E o total foi de R$40.683,24. Pois é. A gente até botou a enquete no Instagram. Muita gente acreditou que a gente tinha gasto 20, no máximo 30. Poucas pessoas colocou 40. Eu acho que quem colocou 40 foram vendedores. Vendedores, os engenheiros estão acompanhando. Pois é. Queremos contar para vocês, quem já viu os outros vídeos, já acompanhou quanto a gente gastou em todo esse processo, né? Se você não assistiu, volta, vai lá assistir os outros vídeos que a gente contou para vocês sobre os outros valores, com detalhes. E hoje aqui a gente vai dar só uma pincelada. Vai falar o grosso, né? Quanto foi mesmo que a gente gastou até agora. Pronto. Com a construtora,
nesse um mês de obra, a gente pagou 17.250. No terreno, incluindo a entrada e incluindo o pagamento que a gente fez à Caixa, porque a Caixa financiou 80% do terreno e 20% foi do nosso bolso. Então, do terreno, a gente pagou R$ 27.476,87. E antes de iniciar a obra, teve todas as documentações. Também foi falado no vídeo anterior, que é arquiteto, engenheiro estrutural, alvará, prefeitura, cartório, tudo isso. Totalizou 19.739,31. E hoje, né, com esses valores que a gente passou para vocês, de 40.600, isso, 683,24, ficou um total de 105.149,42 em um mês de obra. Mas lembrando, não foi esse valor em um mês de obra. A gente não é rico. Na verdade, desde janeiro, quando a gente comprou, já começou a contar. Que foi a entrada, que foi... Depois a gente fechou com o engenheiro, depois a gente fechou com o arquiteto. Então, tudo isso veio diluído desde janeiro. Foram parcelas, né, também que a gente foi pagando, não foi de uma vez. Até porque, minha gente, eu digo a vocês, né, assim, uma dica. Possa ser que a pessoa que vai lhe atender do banco, enfim, ela não diga, olha, você vai precisar de tantos mil. Porque talvez você vai dizer, não vou. Você se assusta. Se alguém me dissesse, dissesse a gente, Rafaela e Alos, vocês vão precisar de 105 mil no primeiro mês, a gente ia. Primeiro que a gente não tinha. Segundo que a gente não é doido de gastar esse valor em um mês. Mas é um processo, tudo é um processo. Claro, a gente se programou um pouco, a gente não vai mentir. A gente teve um pouquinho de dinheiro para poder iniciar, porque realmente não dá para iniciar a obra sem nada. Porque tem essas surpresas. Uma das surpresas foi a gente, quando assinou com a Caixa, ela disse, pronto, vai ter esse valor agora aqui de 20% para vocês pagarem. Do terreno. Que a gente não sabia. Então a gente estava um pouquinho preparado, mas não sabia, a gente ainda foi pego de surpresa, que a gente não sabia que tinha isso. Enfim, de todos esses valores, a Caixa ainda não nos pagou nada. Lembrando, vai ser a primeira medição essa semana, hoje é dia 13. Todos esses gastos que a gente contabilizou foi até dia 8. Então daqui para frente já vai entrar um dinheiro da Caixa, que eles vão realizar a medição e vai cair uma porcentagem do que a obra já adiantou. Mas a Caixa nos deve 132.170 para a gente finalizar a nossa obra. Material, enfim, tudo que precisar, né? Isso. Essa parte de documentos, a parte inicial, que foi quase R$ 20.000. A gente não pode contar com isso sendo, tipo, um gasto da casa em si. Porque são coisas que a gente sabia que a gente ia ter que ter no início, que são os projetos. A gente sabia que não ia contar para o valor da casa. E foi aos poucos, como ele disse. Principalmente essa parte inicial de documentos, né? Foi aos poucos. Então, assim, esse valor de quase R$ 20.000 de documentos não conta tanto. Mas aí esse valor que ele disse que a Caixa ainda tem para nos pagar, que ela vai pagar de acordo com as medições, a gente vai, ou a gente repõe o que a gente gastou, que foi esses 40 mil que a gente gastou inicial. A gente pode repor e o saldo que ficar, a gente vai usando durante a obra. Ou então a gente pega esse valor, se a gente conseguir arcar, né, com os gastos que a gente teve, a gente pode pegar esse valor e seguir a obra. Isso. Até o fim da obra a gente terá 132 mil. Aí a gente pode colocar um material melhor, né? Tipo, a Caixa vai pagar a medição, vai fazer a medição essa semana, vai pagar a gente. A gente pode pegar esse valor e se preparar para esse próximo mês. Também pode para a próxima medição. Até a próxima medição, né? E lembrando que passou do dia 8, já tiveram outros gastos que eles foram pedindo durante a semana, durante os dias, né? Então já teve mais aterro que a gente não contabilizou aqui. Mais ferro, arame, prego, mais areia, mais tijolo, mais cimento e mais madeira. Porque como vai começar agora a parte da laje, então já vai precisar de madeira, arame, ferro para a parte da laje. Sim, a gente também já encomendou toda a laje, a parte das vigas, das treliças e dos EPS.
É caro, minha gente, essa parte da laje. Vai ser outro assunto que a gente. Vai ser o vídeo de 2 meses de obra. Vai entrar nele. É um gastozinho, só que a gente optou por escolher materiais de qualidade, profissionais que entregam um bom serviço. A gente escolheu também o caminhão, né, para ser mais rápido também o processo. Então, enfim, a gente vai pagar um preço por ter um serviço de boa qualidade. Mas isso é assunto para o próximo vídeo que a gente grava para vocês. Em breve, se Deus quiser. Passou muito rápido o mês. E eu tenho certeza que esse próximo mês também vai correr, se Deus quiser. E já já a gente tá na nossa casa. Nos acompanhe para mais vídeos. Até o próximo vídeo.